terceiro modelo atômico, ele foi proposto já em 1911. Esse modelo atômico de Rutherford, ele também passa a ser conhecido como modelo atômico do sistema planetário. Qual é a grande diferença do modelo atômico de Rutherford para o modelo atômico de Thomson, que é o anterior? É o surgimento da ideia de núcleo atômico. Lá em Thomson ele fala que o átomo tem uma região positiva e tem uma região negativa, do mesmo jeito de Rutherford. Mas ele não propõe, ele não chega a concluir, devido aos experimentos que ele realizou, que o átomo teria uma região central, muito pequena, muito densa, o que significa dizer que concentra a maior parte da massa do átomo lá no núcleo do átomo, e positiva. Essa ideia de núcleo atômico, ela surge com os experimentos de Rutherford. E isso só é possível pela descoberta de um fenômeno chamado radioatividade. Nessa época estava em alta no meio científico o estudo da radioatividade. Já havia sido descoberto que a radioatividade poderia ser de três tipos. Poderia ser radioatividade de partículas alfas, partículas betas, partículas gamas. E Rutherford, estudando isso juntamente com a sua equipe, fez um célebre experimento chamado espalhamento de partículas alfas. Como foi que Rutherford conseguiu chegar a essas conclusões, já que não era possível visualizar o átomo? Através desse experimento que está sendo mostrado aí para vocês, que é o experimento do espalhamento de partículas alfas. Colocou-se dentro de uma caixa de chumbo, um bloco de chumbo, uma amostra de um elemento radioativo, que foi o polônio. E esse elemento radioativo, evidentemente, emite de maneira espontânea partículas radioativas. O estudo de Rutherford concentrou-se na emissão de partículas alfas. Então, essa caixa de chumbo tinha um orifício aqui na parte frontal. Mais adiante foi colocado um bloco de chumbo também com um orifício, com o objetivo de produzir um feixe de partículas alfas que se propagasse em linha reta. Lá na frente foi colocado uma lâmina de ouro muito fina, e ao redor dessa lâmina de ouro foi colocada uma folha de sulfeto de zinco, ZNS, sulfeto de zinco. A propriedade do sulfeto de zinco é a de que ele emite luz, ele fica com pontos luminosos onde a partícula alfa incidia. Ou seja, onde a partícula alfa atingia essa folha de sulfeto de zinco, aparecia ali um ponto luminoso. Pela localização desses pontos luminosos, a equipe de Rutherford concluiu três coisas. Primeiro, a grande maioria das partículas alfas atravessou a lâmina de ouro como se não existisse absolutamente nada ali na frente. Segundo, um número pequeno de partículas alfas atravessou a lâmina de ouro, mas sofreu um desvio da trajetória que a maioria realizava. E terceira observação é a de que as partículas alfas não conseguiram atravessar a lâmina de ouro. Foi um número muito pequeno, um número ainda menor do que essas que atravessaram, mas sofreram um desvio. Mas algumas poucas bateram na lâmina de ouro e voltaram. Para explicar essas três observações, Rutherford usa o seguinte raciocínio. Ele propõe, gente, o seguinte: o que Rutherford propõe para explicar aquelas três observações que foram feitas pelo experimento do espalhamento de partículas alfas? Ele propõe o seguinte: vamos supor que cada bolinha dessa, com esse pontinho no centro, quase no centro, é um átomo de ouro que compõe aquela folha de ouro lá do experimento. Então nós temos
inúmeros átomos de ouro alinhados, e aí nós temos o pontinho no centro, que seria o núcleo do átomo de ouro, e a bolinha seria a esfera que representa a eletrosfera desses átomos de ouro. Segundo Rutherford, ele justifica a passagem das partículas alfas como se não existisse nada da seguinte forma. Ele diz que essas partículas que atravessaram a lâmina de ouro, como se não existisse nada, elas passaram por grandes espaços vazios. Seria o que poderia justificar essas partículas alfas atravessando a lâmina de ouro, que é sólida, mesmo sendo muito fina, como se não existisse nada. Para as partículas que atravessaram, mas sofreram um desvio, olha o que o cara propõe. Ele diz o seguinte, olha, essas partículas alfas nós já sabemos que elas são positivas. Para essas partículas que estão atravessando a lâmina de ouro e estão se desviando da trajetória, essas partículas devem ter passado próximas a uma região que deve ser pequena. Por que deve ser pequena? Porque a grande maioria das partículas alfas atravessou como se não existisse nada. Mas um número pequeno dessas partículas atravessa, mas sofre um desvio. Então essas partículas, elas devem estar passando próximo de uma região muito pequena que também deve ter carga positiva. Porque ela sofre uma repulsão e por conta dessa repulsão ela se desvia da sua trajetória. E para a terceira observação de que as partículas bateram e voltaram, Rutherford propõe que nesse caso as partículas alfas devem ter se chocado diretamente com essa região central, positiva e densa, que seria o núcleo do átomo. Nascia assim, de forma, por observação indireta, nascia assim a ideia de que o átomo teria uma região central, muito pequena, positiva, que concentra mais de 90% da massa do átomo. Nasce assim o átomo, onde nós vamos ter o núcleo positivo e ao redor desse núcleo positivo as eletrosferas com os elétrons girando em órbitas circulares e esses elétrons sendo negativos.